Pastor presidente, mulher que manda na igreja, é as reclamações que eu mais recebo aqui, né? O pastor assume a igreja, mas quem manda é a mulher. Eu vou tomar um gole da água divina aqui, ó, na caneca ungida, para nós falarmos da Assembleia de Deus de Guaíra. Se você não bebe água, beba água, porque água faz bem para a saúde e o seu organismo agradece. Bora pro vídeo? E aí, planeta evangélico, planeta gospel, mundo pentecostal, a galera dos botecos de aleluia, os arminianos, os espírito maligno, calvinista, demônio! Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E eu continuo aqui sentado nessa cadeira maquiavélica aqui, recebendo lixo. É bom dizer que parte do lixo, que o resto fica debaixo do tapete. Amém? Então aquilo que acaba vindo até a gente acaba aqui jogando para vocês entenderem como funcionam os bastidores da lambança do meio evangélico, do contexto, como no vídeo de hoje, assembleiano. Eu tenho recebido desde o comecinho, desde o final do ano, comecinho do ano aí, alguns pedidos de socorro. A igreja de Guaíra pede socorro. E olha só o que me mandaram agora aqui que eu abri. O pedido é de socorro para a Assembleia de Deus de Guaíra, Zayo. Assista, por favor, a live de ontem. Segue o link, assista do início e já sabe o que se trata. Eu assisti a live, maluco do céu. E o vídeo de hoje eu não vou me deter à live e nem a outros assuntos. Mas eu quero aqui deixar claro que este vídeo é dirigido à maligna convenção do estado do Paraná, né? Ao senhor... Amém? Eu não vou citar o nome dele aqui, mas é dirigido ao presidente da maligna convenção, o homem da lavoura, né? Aquele que rima o nome aí com... Por quê? Porque está uma vacalhação, está uma lambança a igreja de Guaíra. O cara assumiu a igreja, mas quem manda na igreja é a mulher, cara. E o cara parece que é o fantoche da esposa, né? Não dá satisfação pro povo, conseguiu uma quantidade de membros a favor dele, né? Que é a qual estão mantendo ele ali na liderança e na administração. Aqueles membros que querem ver a coisa certa parece que não estão tendo voz e não podem opinar. Uma verdadeira palhaçada com o povo de Guaíra. E o vídeo de hoje é potencializar o pedido de socorro que a maligna convenção não está dando ouvido, muito menos o conselho de ética, né? A maioria das vezes, conselho de ética dentro das convenções das Assembleias de Deus é mais para enfeitar mesa e cadeira, porque não fazem nada. É uma jogada política muito grande que aqueles que fazem parte da panela acabam ficando sempre encobrindo, deixando ali. E quem padece nessa história toda é o povo, os membros, que acabam muitas vezes saindo da igreja, né? Enfim, abrindo outras igrejas. Uma verdadeira falta de liderança e de compromisso com o ministério a qual dizem ter, né? Eu recebi uma ata, cara. Eu vou ler pra vocês aqui essa ata, porque a igreja de Guaíra não aguenta mais, cara. Eu tenho recebido print de pedido de socorro aqui, um atrás do outro, cara. Um atrás do outro, ó, né? Inclusive dívidas, olha, eu tenho até a certidão negativa aqui de débito imobiliário, né? Uma coisa assim fora do comum. Esse pastor de Guaíra aí tá brincando com o povo de Guaíra, cara. Tá subestimando a força do povo. Mas enfim, eu quero ler aqui para vocês. Eles fizeram uma reunião e daí eu recebi a ata da reunião, onde esteve presente o coordenador da primeira região, né? Eu não vou citar nomes aqui. Onde esteve também o coordenador da 10ª região e o coordenador da 9ª região eclesiástica aí do estado do Paraná, porque eles dividem, né, por regiões, coloca política em cima de política. Tem o presidente do estado, aí o presidente do estado coloca ali mais um grupo em cada região para liderar e tomar conta e fazer a política necessária, enquanto isso o povo padece. Mas os irmãos de Guaíra estão ligados, cara, estão pedindo socorro. Eu vou ler aqui para vocês entenderem, né? O pastor, daí diz aqui o nome, né? Pediu calma e respeito uns aos outros para discussão de qualquer situação sem palavras ofensivas, porque o negócio tá tenso, né? O pastor pediu para... Eu não vou citar o nome, né? Tem o nome do pastor na ata aqui, óbvio.
Mas o pastor fulano de tal aqui pediu para um obreiro falar em nome de todos os presentes, enfatizando que a comissão estava reunida para ouvir todas e qualquer reclamações. Em seguida, o presbítero, daí dá o nome do presbítero aqui, que coopera na Assembleia de Deus de Guaíra, disse que queria ouvir. Em seguida, o pastor pediu ao outro pastor ali, para falar em nome de todos os obreiros que fazendo parte do ministério, né, ali de Guaíra. Aí o pastor disse que procurou o pastor presidente de Guaíra algumas vezes para informá-lo da sua insatisfação referente à falta de transparência na sua administração, pois todos os assuntos de compra e venda ou quaisquer outros vêm sendo tratados entre o pastor, presidente e mais 3 ou 4 pessoas, que é a galera, né, mais chegada. A maioria dos pastores fazem assim, pessoas de confiança, né, e não com todo o corpo de obreiro como deve ser. Então o pastor de Guaíra está fazendo as mutretas aí com 3, 4, né, dando assinatura, aprovando, né, as ideias dele, e o corpo de obreiros, a igreja no geral, não fica sabendo das malandragens desse cidadão aí. E ele, claro, pediu que o pastor desse transparência de tudo, assim como tem que ser a regra, né, e não foi atendido. Aí o pastor continuou dizendo o seguinte, peraí, que o presbítero cobra explicação sobre a compra de um veículo Corolla 0 km. É bom enfatizar que esse Corolla 0 km, o pastor acabou agora por último prestando conta de R$400 de gasolina para visitar os membros de Guaíra. Vem cá, será que a cidade de Guaíra é tão grande assim que o pastor precisou gastar R$400 de gasolina, meu amigo, para visitar alguns membros da cidade? Ô justificativa mais balela! Isso mostra quem são realmente pessoas que estão literalmente usurpando a igreja e subestimando o povo e achando que o povo, né, pode ser ludibriado aí foi gasto R$400 de gasolina aí simplesmente para visitar alguns irmãos da cidade. Que palhaçada, meu amigo. Pelo amor de Deus, eu tenho as provas disso tudo aqui. Cobrando a explicação sobre a compra de um veículo Corolla 0 km e também a aquisição de um terreno sem devida consulta e comunicação ao corpo de obreiro local, né? O cara acha que é dono da igreja. Compras feitas nos bastidores, gerando assim insatisfação da igreja e obreiros. Isso aqui está na ata, tá? Falando também sobre os rumores quanto à reforma do estatuto da igreja sem a participação da igreja e do ministério. Ô, pastor presidente, quando você assumiu a presidência ou quando foi separado a pastor, você não aprendeu que precisa respeitar? Aonde ficou a ética em cima disso tudo aí, né? Como que você vai mudar um estatuto? Como que você vai mudar o estatuto da igreja sem o consentimento dos membros? Não existe isso, maluco. Reformou o estatuto da igreja sem a participação da igreja e ministério, o local. Reclamando ainda que há mais de 2 anos não é feita a eleição para a constituição da nova diretoria. 2 anos sem fazer uma votação para renovar a diretoria da igreja. Também é uma verdadeira palhaçada. Até onde eu sei, é todo ano, né, é renovada a diretoria da igreja. Fazendo referência às normas estatutárias que diz que as eleições devem ser obrigatórias e anualmente, é claro, né? E ele está infringindo mais isso. Falta de ética, falta de liderança, falta de compromisso com a sua liderança com a igreja de Guaíra. Fica claro isso. Enfatizando assim que atualmente a diretoria é ilegal e que a ata de posse do pastor, daí dá o nome aqui, continua sem registro. Então ele não é o pastor presidente, só é pastor presidente de boca, né? Porque se precisar da ata, quem ainda não foi registrada, não existe presidente Guaíra. Como é que fica isso, senhores membros da diretoria aí da Convenção do Estado do Paraná? Pode uma coisa dessa, né? O pastor assume a igreja e nem a ata que registra, que confirma que ele é o presidente, ainda foi registrada. Há mais de 10 anos aí, mas pelo amor de Deus, né? A ata continua sem registro e o pastor ainda reclama que o pastor presidente, né, simplesmente anulou, congelando, não lhe dando mais oportunidades, sentindo-se prejudicado. É o que eles fazem. Quando você quer transparência, você quer a verdade, você quer que as coisas funcionem do jeito certo, e o pastor está todo enrolado, todo cheio de maracutaia, jogando as coisas
debaixo do tapete, ele vai te tirar de cena. Tirando primeiramente os cargos, que é o que está acontecendo em Guaíra. Uma verdadeira palhaçada, desconsideração com aqueles que estão há anos aí lutando dentro da igreja, querendo ver a coisa funcionar. E aí eles acabam pegando aqueles que, né, apoiam o trabalho, que levam pro lado pessoal, é amigo, é gente boa, tá me tratando bem. Então esse ele traz para perto e ele acaba liderando, administrando a igreja com essa meia dúzia de gente. O pastor ainda pediu por diversas vezes a intervenção da diretoria da 9ª região, a qual pertence Guaíra, né? E ainda aconselhou o pastor presidente de Guaíra por 2 vezes que realizasse reunião para ouvir as reclamações. E as reuniões não foram feitas, meu amigo. Agora veja bem. E consequentemente desse as devidas explicações. O que não ocorreu, enfatizando que a intenção dos obreiros não seria para a transparência do pastor, né, presidente, mas sim que o mesmo tenha transparência nas suas ações para com o ministério local, que é o mínimo que ele deve fazer. Se não está fazendo, o presidente da maligna convenção do estado do Paraná aí, o senhor da Lavoura, precisa tomar as devidas providências. Porque se um pastor assumir uma igreja e está fazendo do jeito que quer, desrespeitando principalmente as normas estatutárias de renovar uma diretoria, de ouvir o corpo de obreiros presente, precisa ser chamado a atenção e colocado na prensa. E por que não estão fazendo isso? Será que a convenção do estado do Paraná está tendo o rabo preso com esse cidadão de Guaíra? A igreja está clamando por socorro aqui e nós vamos potencializar a indignação deles aqui, inclusive lendo a ata. Em seguida, o pastor, né, que estava falando, abre oportunidade ao presbítero, e dá aqui o nome do presbítero. Tomando a palavra, o presbítero disse que desde a chegada do pastor presidente de Guaíra, tem sido taxado de puxa-saco por trazê-lo bem e também por ter alugado seu imóvel ao pastor presidente de Guaíra, que faz uso do mesmo até a presente data, dizendo ainda que o pastor presidente de Guaíra é mentiroso, não inspirando mais confiança. Nesse momento, o pastor, né, o outro pastor, o advertiu que não proferisse palavras ofensivas. O negócio estava quente pelo jeito, né? O presbítero continuou dizendo que foi informado pelo tesoureiro, né? Dá o nome do tesoureiro aqui. O presbítero diz aqui que ele recebeu o convite para pregar em uma cidade próxima, né? Não vou dar o nome, tendo todas as suas despesas pagas pela igreja a qual fez o convite. Mas posteriormente, o pastor presidente de Guaíra, né, com o flu-flu-flu da esposa aí, fez questão de cobrar as mesmas despesas da igreja local. Para você entender, o cara foi convidado para pregar numa igreja, a igreja pagou as despesas, gasolina, hotel, né, enfim, pagou o cara. E quando ele chegou, o pastor presidente, para poder ter um pouquinho mais de grana no bolso, cobrou as mesmas despesas da igreja de Guaíra. Isso quer dizer o quê? Que a igreja a qual o cara foi pregar pagou para ele pregar, e a igreja de Guaíra também pagou as despesa para ele ir pregar. Você está entendendo ao nível que chega as maracutaias nesse contexto, maluco? E você, membro que defende essa corja, né, acaba dando dinheiro suado que você trabalha de sol a sol, muitas vezes deixando de colocar o leite na mesa para sua família, comer um pouquinho melhor com a sua família, mas entrega a oferta, o dízimo, para eles continuarem vivendo, usurpando a igreja, usando o seu dinheiro para o seu próprio benefício. Você acha que esse dinheiro cobrado foi para onde? Ainda segue a ata aqui dizendo o seguinte: o presbítero alega também que na ocasião da declaração de imposto de renda, o pastor presidente de Guaíra procurou a sua esposa, né, deu o nome da irmã aqui, que trabalha na prefeitura, pedindo que ela fizesse a sua declaração de imposto de renda. A mesma questionou quanto a declaração ser feita sobre os 10 salários. Isso quer dizer que o pastor lá ganha 10 salário mínimo, né? O qual o pastor de presidente Guaíra recebe, pois ficaria em um valor muito alto. Presidente Guaíra disse que queria ser correto e ser correto, meu Deus do céu. Pelo menos ele está tentando, né? E quem pagaria seria a Igreja Assembleia de Deus. No que foi questionado pelo presbítero, esposo aí da irmã que ia fazer a declaração, né? Que isso seria um absurdo. Quem deve pagar é o pastor presidente, a qual quer fazer a declaração de imposto, né?
e não a igreja por ser algo pessoal. O presbítero ainda continua dizendo que o pastor presidente de Guaíra, que não concorda com as atitudes de sua esposa, né, a irmã, pois a mesma manda na igreja, manda no pastor presidente e quer intervir em reuniões do ministério. Ô irmãzinha, a senhora não aprendeu que o lugar de esposa sábia é ao lado do esposo, né? Não se metendo, não metendo a colher no meio. O negócio tá meio complicado. Mulher que manda, maluco, em igreja, né? Já fica claro aqui que esse cara aí é um baita de um bunda mole, se referindo aí à questão de liderança, né? Cara, a esposa mandar, meter a colher na administração é sinal que o cara é um baita de um frouxo. O presbítero enfatiza ainda que considera o pastor presidente Guaíra como presidente, não a sua esposa, né? O cara deixou claro. Se o pastor presidente Guaíra se mudar para outro campo e a sua esposa continuar mandando na igreja, não vai dar certo como não está dando certo em Guaíra. Aí o pastor, né, o que estava liderando a reunião, deu a palavra a outro pastor, né? Fazendo uso da sua oportunidade, o outro obreiro, né, diz que está participando desta reunião por não concordar com a forma a qual o pastor presidente vem administrando a igreja em Guaíra, e por algumas vezes o alertou da insatisfação do presbitério e que esperava do pastor presidente de Guaíra a promessa referente ao seu ministério, conforme o assunto tratado anteriormente. Resumindo aqui, cara, os presbíteros, né, enfim, os pastores obreiros de Guaíra estão insatisfeitos com a questão. Eu vou ver se acho aqui alguma coisa a mais. Aqui daí entra outro detalhe aqui, onde ele está perdendo membro, cara. Olha só. Passar a palavra aqui para um outro pastor, né? Um pregador. Sabendo que o pastor foi pregar nesta congregação, me chamou para uma reunião comigo e me corrigiu dizendo que não gostou do convite feito, né, ao pastor. E não quer que o convite para pregar. E não quer que o convide para pregar. E daí, claro, sabendo disso, o pastor aí pegou a família e caiu fora, né? Foi congregar em outro setor, em outra igreja. E isso o cara simplesmente, cara, tipo assim, não gostei, não quero que faça e acabou. Ele não vai conversar, tirar satisfação. É um tipo de presidente general. Tipo assim, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. E obedece porque o pau pega. É tipo assim, ele proibiu ali o batismo do filho de um obreiro, né, por coisas pessoais. Agora tira o cara, proíbe o outro de pregar por coisas pessoais. Será que é inveja? Aí tem mais um detalhe aqui. Que diz assim, ó, o outro pastor, né, não vou dar o nome também, disse que a esposa do pastor presidente, a irmã, ele dá o nome, começou a perseguir a sua esposa e irmã. Ela ainda persegue, velho, a ponto de tirá-lo da secretaria da igreja a qual trabalhava, tendo humilhado perto de pessoas e refeitório da igreja. E até hoje não sauda ao conversar com a minha esposa. E até hoje não a sauda. Isso não cumprimenta. A atitude coerente da esposinha desse pastor, né? Da generalzinha, a que manda em Guaíra, né? Infelizmente a igreja de Guaíra está padecendo, cara. Porque onde é que já se viu, né? Perseguir membros. O valor de uma alma, né? Para esse tipo de gente aí não existe. Esse é o tipo de visão, né? Não importa quantos saiam da igreja. O importante é eu estar no meu trono e tentando me manter como líder mor, e assim permanece a maracutaia, assim permanece os ratões de púlpito pelo Brasil afora, né? Mandado pela esposa, o ratão mandado pela esposa. E ainda ele concluiu dizendo que o pastor presidente pediu para que o obreiro esquecesse o nome do pastor presidente da convenção, para que fosse apagada a sua história, voltando a palavra ao presidente da comissão. Peraí, o cara, além de achar que manda na igreja de Guaíra, além de achar que porque quem manda é a esposa, né? Mandar o obreiro sair fora, trazer os assuntos tudo pro pessoal e chutar todo mundo, ele ainda quer que a história do presidente da convenção, que foi o seu antecessor em Guaíra, seja esquecido. Está em ato o negócio aqui. Como é que fica isso, presidente da maligna convenção do Paraná? Né? A sua história em Guaíra aí está correndo risco, pelo que eu estou vendo. Né? Tudo que tu fez, tudo que você conseguiu durante a sua presidência em Guaíra, estão
tentando apagar. Aí veio outro e se levantou defendendo o presidente da convenção na reunião, né? O que precisa que a história seja apagada aí, né? O pastor, daí dá o nome dele aqui, falou também sobre a humildade do pastor, o homem da lavoura aí, né? O presidente da convenção, né? Aí segue a ata aqui, cara, meu Deus do céu. É muita coisa, cara, é muita coisa que não vai caber tudo num vídeo só. Cara, tem muita coisa que eu vou tentar pôr aqui em outros vídeos, mas a verdade é que a igreja de Guaíra não aguenta mais. Estão com o pé no pescoço. O pastor, a esposa, né, colocou o pé no pescoço da igreja, de alguns membros, estão sufocando a membresia que manteve, que contribuiu, que ajudaram no crescimento da igreja em Guaíra, estão simplesmente tentando apagar, ofuscar a história dessa gente. Se o cara teve a petulância de pedir a um pastor não tocar mais no nome do seu antecessor, que é o atual presidente, né, da Convenção do Paraná, dizendo que a história dele tem que ser apagada, imagina a sua como presbítero local. Está mais do que na hora do povo de Guaíra unir força, saber e entender que é o povo que tem essa força, esse poder, porque é o seu dízimo, a sua oferta, que mantém um canalha desse na presidência, e se unirem em fazer a coisa funcionar, pressionar a convenção, até porque tem provas, né? Essa ata que prova que esse camarada quer apagar a história do presidente, se agarrar a convenção do estado do Paraná também não está aquela grande coisa, é maracutaia em cima de maracutaia, é muita podridão envolvendo a convenção do estado, mas eu acho que a história que esses homens fizeram precisa ser preservada, principalmente de um grupo local que estão na cidade lutando para que a igreja caminhe do jeito certo e seja bem vista na cidade. Agora você ficar aí superfaturando notas de combustível, como eu recebi aqui, para cobrar da igreja, né, despesas extras que não tem nada a ver com a igreja local e cobrar da igreja, para que isso consiga trazer mais dinheiro para o seu bolso, isso está mais do que comprovado que o presidente de Guaíra já perdeu as estribeiras faz tempo. Quem está no domínio é uma tal de uma Jezabel, não pela pintura, como a maioria dos assembleanos gostam de ilustrar a Jezabel, mas pelo caráter de querer matar profetas, querer matar homens de Deus, querer acabar com a vida daqueles que estão lutando para fazer a coisa certa, né? Ficar na liderança de uma Jezabel controladora do próprio marido, maluco, essa mulher já matou o marido e está tentando matar a igreja de Guaíra, essa é a verdade. Para nós não entrar aqui na questão de Lilith, né? Porque a Lilith é aquela que gosta de humilhar o homem, e eu vejo o espírito de Lilith também nessa mulher aí. Essa é a verdade, e eu deixo esse vídeo aqui como um pedido de socorro à maligna convenção do estado do Paraná aí, que também está com as pernas bambas, a gente sabe, processos em cima de processo, né? Uma maracutaia de dinheiro que, né, o presidente está lutando aí para ver se a coisa funciona, mas não consegue, né? E infelizmente agora estão tentando apagar a história dele também. Eu acho que a maligna convenção do estado do Paraná precisa dar uma atenção a Guaíra, tirar esse homem urgente do controle, né? Porque até mesmo porque não é ele que está no controle, é a própria esposa, e colocar um homem de Deus que realmente a igreja de Guaíra mereça. Parabéns aos obreiros, parabéns aos membros que estão me mandando esse conteúdo aqui, que tem muita coisa aqui que, pelo amor de Deus, eu agradeço por confiar em nós aqui, em potencializar a indignação de vocês, e eu espero que as coisas mudem em Guaíra. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre que eu estou diariamente no Instagram, estou diariamente lá no Facebook também, postando, você pode nos seguir, e se você quer um papo mais próximo comigo, é lá no Instagram. Agradeço e estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.